Além de todos os controles automáticos que GeneXus inclui nos aplicativos que gera, há certos controles específicos que os usuários nos pedem para validar. Nas transações, as regras que devem ser cumpridas ou os controles que nos solicitam validar são definidos na seção de Rules. Se, por exemplo, um requisito é não permitir armazenar clientes sem nome, contamos com uma regra chamada erro, que nos permitirá evitá-lo. Escrevemos error, parênteses, e entre aspas, vamos digitar o texto que queremos que se visualize quando o usuário tentar deixar um nome de cliente sem completar. Fechamos o parênteses e somente nos está faltando indicar qual é a condição que se deve dar para que o texto seja exibido. A condição é que o atributo Customer Name esteja vazio. Então, escrevemos if Customer Name, ponto, e selecionamos aqui is empty. Toda regra que venhamos a definir deve terminar com um ponto e vírgula assim que a incluímos. Salvamos e pressionamos F5 para ver em execução o funcionamento desta regra definida. Executamos a transação Customer e se deixamos o nome do cliente vazio e saímos do campo, aparece o texto que definimos. A regra error não permite prosseguir até que a condição seja cumprida. Desta forma, ou o usuário deverá registrar um nome de cliente para poder continuar ou terá que cancelar. Vemos que se tentamos posicionar o mouse no sobrenome do cliente, dado que a condição continua a mesma, a mensagem continua aparecendo. Ingressemos um nome. E vemos que agora sim podemos continuar com o registro de mais informações do cliente. Se fosse requisito impedir também que o sobrenome do cliente fique vazio, teríamos que definir outra regra da mesma forma. Dessa forma, copiemos e colemos a definição da regra e modifiquemos o texto name por last name e o atributo envolvido também. Apertamos F5. Executamos Customer, deixamos o nome do cliente vazio, sai o erro associado ao nome que se deixou vazio. Registramos Paul, tentamos deixar o sobrenome vazio e sai o erro associado ao sobrenome que se deixou vazio. Agora, contamos com outra regra, que tem praticamente a mesma sintaxe que error. Seu nome é message. E a única diferença que apresenta com respeito a error é que se deve cumprir a condição, sai a mensagem com o aviso ou advertência e se pode continuar trabalhando. Ou seja, não nos impede de continuar a trabalhar como faz a regra error. Se, por exemplo, queremos avisar que deixaram sem registro o telefone do cliente como aviso, mas sem obrigar a registrá-lo, podemos definir uma regra message. Parênteses, a seguir o texto entre aspas simples ou duplas, The phone is empty. Fechamos o parênteses e, a seguir, definimos a condição para que se execute a regra if customer phone, ponto, is empty, e ponto e vírgula para finalizar a definição da regra. Pressionemos F5 para experimentar essa funcionalidade. E vemos que se deixamos sem registrar o telefone e tentamos sair do campo, sai a mensagem que definimos, neste caso na cor laranja, e podemos continuar trabalhando. Agora, suponhamos que os usuários da agência de viagens nos dizem que lhes interessa armazenar para cada cliente a data da inscrição. Precisamos, então, criar um novo atributo da transação Customer para armazenar tal data. Definimos Customer Added Date, do tipo Date, e nos restaria atribuir-lhe automaticamente a data. Vamos à seção de Rules e contamos com uma regra chamada Default. Essa regra nos permite iniciar um atributo variável com um valor. Desta maneira, entramos na sintaxe da regra Default e agora vamos substituir dentro dos parênteses o atributo que queremos inicializar, que é Customer Added Date, e o valor no qual queremos inicializar, que é a data de hoje. Variável Today é uma variável pré-definida, que sempre tem carregada a data do dia para utilizá-la. Agora vamos gravar e pressionar F5.
Recebemos o aviso de que será adicionado o novo atributo Customer Added Date à tabela Customer. Continuemos a reorganizar e, novamente, contamos com o aplicativo para executá-la. Entramos em Customer e já podemos perceber o novo atributo Data de inserção, iniciando a data de hoje. Se não houvéssemos definido a regra default, o campo da data apareceria vazio, como os demais campos. Registremos um cliente, Robert Hill, que mora na rua 81. Seu telefone é 760-5100 e seu e-mail é rhill@hotmail.com. E observemos que a data de hoje nos é sugerida, mas podemos modificá-la. Se os usuários da agência de viagens querem que a data seja editável, mas que haja controle para que não se possa registrar datas futuras, poderíamos definir uma regra error. Abrimos parênteses, digitamos "The date must be lower or equal than today", fechamos parênteses e adicionamos a condição if Customer Added Date maior que today. Vamos experimentar isso em execução. Apertamos F5. Registramos Alex Johnson. E se tentamos colocar uma data maior que o dia de hoje, acontece a condição que definimos e sai o erro associado. Agora, suponhamos que na agência de viagens nos indicam que a data de inscrição do cliente não pode ser editada, mas deve ser desabilitada no formulário e gravada como sugeriu o aplicativo. Para atender a esse pedido, eliminaríamos esta regra, porque já não faz sentido. E teríamos que definir uma regra. No accept. Substituímos dentro do parênteses o texto que diz Attribute or Variable pelo atributo Customer Added Date e apagamos If Condition, porque queremos que esta regra seja executada sempre. Testemos o comportamento agora. F5. E vemos que a data aparece inicializada pela regra Default e desabilitada pela regra No Accept. Algo que é importante observar e saber é que a ordem em que definimos as regras não corresponde necessariamente à ordem em que serão executadas. Esse conjunto de regras poderia estar definido em qualquer outra ordem, e o resultado em execução seria exatamente o mesmo, já que Genexus decide em que momento deve disparar cada uma das regras definidas. Para finalizar, reforçamos que a cada transação será necessário definir suas próprias regras e comportamento. Neste caso, definimos regras na transação de clientes para controlar as particularidades que nos foram solicitadas para quando os usuários interajam com as informações dos clientes. Muito provavelmente, a agência pretende controlar certas regras ou comportamento, para as atrações também ou para outra transação. Para isso, cada transação conta com sua seção de regras.